Amigos, esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquados ao tempo que, canonicamente, às sextas-feiras, ou com exceções, aos sábados, traz um tema novo relacionado à história. Iremos falar hoje sobre a Decca Records. Quer acompanhar? Após a vinheta. A Decca Records foi uma gravadora britânica fundada no ano de 1929 por Edward Lewis. A gravadora britânica era conhecida pelo desenvolvimento de métodos de gravação e atualmente a mesma faz parte do grupo Universal Music Group. Na década de 30, falando um pouco sobre a história da gravadora, na década de 30 a gravadora efetua a compra da gravadora falida Brunswick Records na Grã-Bretanha, e com a sua compra entra em seu portfólio artistas de pesos como Bing Crosby e Al Johnson, e a mesma incorpora gravadoras como a Meloton e a Edson Bells. E em meados da década de 30, a gravadora inicia suas operações em território norte-americano ao estabelecer uma unidade americana do selo, e os mesmos incorporam as fábricas de prensagem da Brunswick Records nas cidades americanas de New York, Muskegon, Michigan, e as mesmas foram fechadas no início da década. A gravadora se tornou importante no mercado fonográfico norte-americano graças ao seu portfólio artístico com grandes nomes populares. A astuta gestão do ex-gerente geral da US Brunswick Records, Jack Capp, e a decisão de precificar a gravadora em 35 centavos, a mesma trouxe de volta, já fora de catálogo, a gravadora Champion, e assim como a gravadora Broadway. E nos anos seguintes, a prensagem e distribuição canadense de seu catálogo de discos foi licenciada para a Compo Company Limitada em Lancashire, que é uma dissidente rival da Berlin Gramophone Company de Montreal. E em 1900 a Compo, na verdade, ela foi adquirida pela Decca Records em 1951, embora o selo Ampex continuasse em produção nas duas décadas seguintes. No final da década de 30, a Decca as únicas gravadoras no Reino Unido. Naquele ano, o chefe da Decca britânica, Edward Lewis, vende sua participação na companhia americana por conta da Segunda Grande Guerra. Na década de 40, a gravadora American Decca adquire a Brunswick Records e o subselo Vocalion Records da Warner Bros. E a mesma tinha interesse na companhia, e no ano de 1942 as ações do selo americano da Decca começam a ser negociadas na bolsa como Decca Records Inc. E nesse período o catálogo de artistas do selo foram lançados pelo selo Brunswick no Reino Unido até a década de 60, mais especificamente o ano de 1968. Quando o selo MCA Records foi lançado no Reino Unido. E nas décadas de 30 e de 40 contavam com artistas como Louis Armstrong, Count Basie, Billie Holiday, The Mills Brothers, Billy Cotton, Earl Hines Ethel Smith, Sister Rosetta Tharpe e entre outros grandes nomes. Desculpe. O primeiro álbum da American Decca lançou canções do filme O Mágico de Oz, lançado no ano de 1939, e o mesmo não era a trilha sonora, mas sim uma versão cover com apenas Judy Garland do filme e com outros papéis desempenhados por Ken
Darby Singers. E no ano de 1942, American Decca lançou a primeira gravação de White Christmas do cantor Bing Crosby. E ele gravou no final da década de 40 outra versão da mesma música. E segundo a Decca, o mesmo até os dias de hoje continua sendo o single mais vendido do mundo em todos os tempos. E no ano seguinte a gravadora lança o álbum original nos Estados Unidos, quando eles lançam quase todas as gravações de Roger e Hammerstein, Oklahoma. O mesmo que contava com o elenco original que havia interpretado na Broadway e usando os arranjos, orquestras, maestros, coros e vocais utilizados no show também. Outro álbum que fez enorme sucesso foi a gravação do elenco original de Carrossel e Annie Get Your Gun de Irving Berlin, ambos apresentados de forma original devido às restrições técnicas contidas nos discos de 78 rotações. Nenhuma dessas partituras foi apresentada por completo. Eles eram mais curtos que os álbuns lançados posteriormente em long play. E a gravadora fez história ao lançar a gravação de Broadways musicais. E a influência dos mesmos na gravação de espetáculos teatrais pelos Estados Unidos se mantém até os dias de hoje. E em seu país de origem, os álbuns de elenco original do Reino Unido eram uma fixação que já havia há tempos. E o selo Columbia Records do Reino Unido, ele seguiu a gravação de álbuns de teatro musical, começando assim o renascimento do showboat. E no ano de 1946, o selo RCA Victor lança o álbum de Bigadon. E na década de 50, muitos selos lançavam álbuns originais de shows da Broadway, gravados por seus elencos originais, e a prática se tornou padrão quando um show era inaugurado em cartaz. Ao longo da década de 30 até meados da década de 40, o selo foi líder em estilos como o blues, jump music, R&B, com artistas conceituados como Sister Rosetta Tharpe e Louis Jordan, o mesmo que foi o artista de R&B mais vendido da década de 40. E no início dos anos 50, a American Decca lança a gravação de Bill Haley and His Comet Rock and Roll Around the Clock. E a gravação foi produzida pelo Milt Gauber e foi lançada inicialmente apenas como um sucesso moderado. Mas quando a mesma integra a trilha de Blackboard Jungle, lançado no ano de 1955, o mesmo se torna o primeiro sucesso internacional de rock and roll e a primeira gravação a chegar aos topos das paradas americanas. Mas devido a decisões de gerenciamento de produção e promoção, a Decca perde seu lugar como uma grande gravadora de sucesso nas paradas de R&B e pop dos Estados Unidos. Como Bill e a popularidade começou a diminuir no final da década de 50, o forte catálogo country da Decca se saiu muito bem ao longo desse período, e eles tiveram vários sucessos de crossovers com pop, assim como tipo Brenda Lee, e muitos artistas de R&B e rock passaram pela Decca com um pouco sucesso, tipo The Flamingos, Billy Ward e seus Dominós, Bob Darwin, The Shirelles e muitos outros. A American Decca abraçou novos formatos de disco no pós-guerra, adotando o LP em 1949 e o disco de 45 rotações, cerca de um ano depois, e continuando a vender discos em 78 rotações. Durante a década de 1950, a American Decca lançou uma série de gravações de trilha sonora de filmes populares, notadamente a produção de Mike Todd de Around the World in 8 Days, de 1956, que é a volta ao mundo em 80 dias,
com a música do veterano compositor de filmes Victor Young. Como a Decca teve acesso às faixas estéreos do filme vencedor do Oscar, eles rapidamente lançaram uma versão em estéreo em 1958. Como a American Decca comprou a Universal Pictures em 1952, muitos desses álbuns de trilha sonora eram de filmes lançados pela então chamada Universal International Photos. Entre junho e julho do ano de 1957, a Decca Records lança as trilhas sonoras de filmes como Sweet Smell of Sussex, da Heinz Hill Lancaster Productions. Foi um evento marcante na indústria das trilhas sonoras de filme. Todas as músicas do filme foram publicadas pela Carwork Music, uma editora musical fundada pelos produtores do filme, Harry Hatt e Brut Lancaster, juntamente com o cunhado de Hatt, editora musical Longgreen Bissett, que garantiu o lançamento da música através da Decca Records, e o primeiro LP de trilha sonora apresentava uma partitura de jazz composta por Elmer Bernstein, enquanto o segundo LP da trilha apresentava músicas compostas e executadas pelo quinteto Chico Hamilton, a banda que aparece no filme. No ano de 1961, a American Decca lança o álbum trilha sonora de Flower Drum Songs. A versão cinematográfica da Warner Pictures do musical de Rodgers and Hammerstein de 1958 era uma inversão da situação usual, na qual a American Decca havia lançado os álbuns originais do elenco da Broadway de 3 shows de Rodgers and Hammerstein. E esse foi o único da trilha sonora de um show dos mesmos já lançado pela Decca, enquanto o álbum de elenco da Broadway foi lançado pela Columbia Masterworks. E o selo americano RCA cortou sua filiação de longa data com o selo His Master Voice da EMI em 1957, que permitiu a British Decca comercializar as gravações de Elvis Presley no Reino Unido pelo selo RCA, mais tarde tornando-se a RCA Victor. A Decca britânica teve várias oportunidades perdidas, como a em 1960, que eles se recusaram a lançar Tell Laura I Love Her, do artista licenciado Ray Peterson, além de destruírem milhares de cópias do single. Uma decisão idiota. No ano de 1962, a Decca se recusa infamemente a gravar os Beatles, acreditando que um grupo de guitarras estão de saída, né? Meio que debochando do grupo. E outras recusas dignas de nota incluem o Yardbirds, The Kinks, The Who, Manfred Mann. E a Decca já havia aceitado o cantor pioneiro do rock and roll nascido em Londres, Terry Dane, que mais tarde ficou conhecido como o Elvis britânico, e outro cantor de Merseyside, que era o Billy Furia. A recusa da gravação dos Beatles levou indiretamente à contratação de um dos maiores artistas da Decca, que nos anos 60 foi a banda que gera tanta rixa entre as duas, que é o Rolling Stones. Dick Rowe estava julgando um concurso de talentos com George Harrison, e Harrison mencionou que ele deveria dar uma olhada nos Stones, e ele acabara de ver ao vivo pela primeira vez algumas semanas antes. Rowe viu os Stones e rapidamente assinou o contrato com eles, lançando a primeira... E a Decca lança também a primeira gravação do cantor Rod Stewart no ano de 1964, que é Good Morning Little Schoolgirl e I Am Gonna Move to the Old Skit You're Now Off.
A Decca também contratou muitos artistas de rock, como The Moon The Blues, The Zombies, The Applejacks, Dave Berry, Lulu, Alan Ciprese, The Marmalade e vários outros artistas de sucesso do gênero. O produtor da equipe, o Hang Mandy, trabalhou para a década durante 40 anos e desempenhou um papel significativo em seu sucesso no campo da música popular. Da década de 1950 até a década de 70, seu primeiro grande crédito de produção foi o pianista Winifred Atwell. Ele produziu o Rock Island Line, né, que é um grande sucesso de Skyfall de Lonnie Donegan, e é acreditado como o primeiro executivo a identificar um potencial do cantor e ator Tommy Steele, e outras produções de Mandy incluem o primeiro álbum humorístico de Ivor Cutler, que é o álbum You Tore Your Trousers, de 1961, Frank Howard no The Establishment, de 1963, e uma série de gravações de Patty Roberts, que... E aqui, inspirado, Mandy foi uma força motriz no estabelecimento do selo Deran, que era um selo progressivo da década, e mais notoriamente como produtor executivo do inovador LP de 1967 Days of Future do grupo The Moon The Blues. Ele é acreditado por lutar contra o notório tratamento parcimonioso da década com seus artistas, garantindo com que o grupo tivesse também recursos para se desenvolver, além das origens de grupos de batidas de rock. No rock progressivo, ele também usou os lucros das vendas do pop para subsidiar gravações de vanguardas de artistas de jazz, como John Schumann. A British Decca perdeu uma fonte importante para os registros americanos quando a Atlantic Records muda sua distribuição britânica para o selo Polydor Records em 1966, para que a Atlantic ganhasse acesso a artistas britânicos que não estavam sob distribuição da gravadora. Os Rolling Stones deixam a Decca em 1970 e outros artistas seguiram. Os acordos da gravadora com vários outros selos começaram a desmoronar quando a RCA Records, por exemplo, abandona a Decca para montar seu estúdio próprio no Reino Unido, em julho do ano de 1969. Pouco antes dos Rolling Stones decidirem abandonar a gravadora em favor de formar a sua própria gravadora. Embora a Decca tenha criado o primeiro dos selos progressistas britânicos, o selo Deram, em 1966, com estrelas como Cat Stevens e Moon The Blues, na época da era punk, no final da década de 70, a Decca teve sucesso pop com artistas como John Miles, a novidade criação de Pai Abraham e os Smurfs, e a produção do antigo associado da Decca, Jonathan King. King teve um sucesso que, se eu não me engano, é Everyone Gone to the Moon, cara. Se eu não estou enganado, é isso. Enquanto ele era um estudante de graduação do Trinity College, em Cambridge, e Edward Lewis o recrutou como assistente pessoal e observador de talentos. A gravadora torna-se dependente de relacionamentos de seu catálogo anterior e contratações contemporâneas, como Slaughter Adam and Ants, cujo único single com a Decca era Young Parasites, seria mais tarde um hit no top 10 do Reino Unido devido ao sucesso da banda na gravadora CBS. Seria mais tarde
foram da segunda divisão quando comparação com nomes como Polygram, CBS, EMI e a recém-chegada o selo Virgin, que é o selo responsável pelo lançamento do disco Nevermind the Bollocks do Sex Pistols, né? E agora vamos falar um pouco sobre o selo em si. Os nomes do selo Decca remonta a um gramofone portátil chamado Decca Dulciphone, patenteado em 1914 pelos fabricantes de instrumentos musicais Barnett Samuel and Sons. E o nome Decca foi cunhado por Winfield S. Samuel, fundindo a palavra Meca com a inicial de seu logotipo, Dulcet, ou sua marca registrada Dulcephone. Samuel era um linguista e escolheu Decca como nome da marca, pois era fácil de pronunciar na maioria dos idiomas, e essa empresa acabou sendo renomeada para Decca Gramophone Company Limitada e depois vendida para o ex-corretor da Bolsa de Valores Edward Lewis no ano de 1929. E em poucos anos a Decca Records era a segunda maior gravadora do mundo, chamando-se de Supreme Record Company. E a Decca comprou a filial britânica da Brunswick Records e continuou a executá-la pelo seu nome. E na década de 50, os estúdios americanos da Decca estavam localizados no Temple Python, em New York. E nem só de... Agora vamos mudar um pouco o foco, tirando um pouco o foco da música popular, porque nem só de música popular vivia a gravadora Decca. A mesma também se saía bem no campo da música clássica. Na música clássica, a Decca teve um longo caminho a percorrer desde seu início modesto, para alcançar os selos estabelecidos His Master Voice e Columbia, mais tarde fundidos como EMI, né? O repertório clássico do pré-guerra da década não era muito extenso, porém era seleto. A gravação de 3 discos em 1929 de Delius a Sea Drift surgia o Delius Festival daquele ano, que sofreu por ser espremida em 6 lados, sendo gravada com indiferença e uma gravação cara. Após a emissão em julho, eles foram retirados em outubro do mesmo ano. No entanto, a Decca ganha a lealdade do barítono Roy Henderson, e que passou a gravar para eles o primeiro Dido e Enéas, completos de The Purcell, com Nancy Evans e o conjunto Body News. E a Decca, durante o período da transição dos 78 rotações para o LP, Heinrich Schusnels fez importantes gravações líder pré-guerra para a companhia. E o surgimento da Decca como uma grande gravadora clássica pode ser atribuído a 3 eventos simultâneos: a ênfase na inovação técnica, a introdução da gravação de longa duração e o recrutamento de John Cushan para o escritório da Decca em Londres. E a Decca lançou as gravações em estéreos de Ernest Ransermet, conduzindo l'Orchestre de la Suisse Romande, e incluindo em 1959 o primeiro LP de estéreo completo com The Nutcrack, que é o Quebra-Nozes, bem como a única versão em estéreo de Ansermet, The Three Cornet Head de Manuel de Falla, que o maestro havia dirigido em sua primeira apresentação em 1919. E John Schumann ingressa na década em 1946 em um cargo júnior, e rapidamente ele se torna um produtor sênior de gravações clássicas e revolucionou a gravação de ópera em particular.
Até então a prática era colocar microfones na frente dos artistas e simplesmente gravar como eles tocavam, que seria a gravação original. Kulchan estava determinado a fazer gravações que seriam um teatro da mente, tornando uma experiência para o ouvinte em casa, não apenas sendo a gravação original, mas tipo uma gravação mais encorpada, melhor reproduzida e outras coisas. E tornando, tipo, a experiência, tipo, como se o ouvinte estivesse numa casa de ópera. Mas a experiência é totalmente diferente. Para isso, fez com que os cantores se movimentassem no estúdio como fariam no palco. E usou em efeitos sonoros discretos e acústica diferente e gravou longos takes contínuos. E sua habilidade aliada à engenharia de som da Decca capacidades levou a gravadora para o primeiro voo de gravadora. Sua primeira gravação pioneira, lançada em 58, de Der Ring des Nibelungen de Wagner, dirigida pelo George Solti, foi a sua carreira para a Decca, e com ele foram feitas mais de 250 gravações, incluindo 45 conjuntos completos de ópera, entre homenagens internacionais concedidas a Solti e a Decca, né? Por suas gravações estavam 31 prêmios Grammy, mais do que qualquer outro artista de gravação, seja clássico ou popular. Na esteira da liderança da Decca, artistas como Herbert von Karajan, Johann Schurteland e mais tarde Luciano Pavarotti estavam ansiosos para se juntar ao elenco da gravadora. No entanto, Kulchan não foi estritamente falado o primeiro a fazer isso, pois em 51 o executivo da Columbia Records, Godellard Liberson, fez parceria com o maestro da Broadway Lyman Engel para gravar uma série de partituras musicais da Broadway não gravadas anteriormente para Columbia Masterworks, incluindo que Engel, em seu livro The American Music Theatre, a consideração denominada Broadway Opera em 1951, lançando o mais completo gravado até então. Longe de uma mera renderização da partitura, o conjunto de 3 LPs usou efeitos sonoros para recriar a forma realista da produção, como se o ouvinte estivesse assistindo a performance ao vivo no palco. No final da década de 40, a American Decca emitia gravações de música clássica da sua filial britânica, e posteriormente a British Decca assume a distribuição através de uma subsidiária americana, a London Records, e a American Decca reentrou ativamente no campo da música clássica somente no ano de 1950, com acordos de distribuição da Deutsche Grammophon e da Parlophone. E a American Decca começa a lançar suas próprias gravações de música clássicas no ano de 1956, com Israel Horovitz, que se junta à Decca para dirigir as operações de música clássica, para aumentar a dedicação da American Decca à música séria. Em agosto de 1950, Rock Mule anunciou o lançamento de uma nova série de discos conhecida como Decca Gold Label Series, que seria dedicada a sinfonias, concertos, música de câmara, ópera, canções, música de coral. E artistas americanos e europeus seriam os artistas entre as gravações clássicas lançadas na série Gold Label da Decca. Estavam álbuns de Leroy Anderson, a Orquestra Sinfônica de Cincinnati, dirigida por Max Rudolph, o guitarrista André Segovia. E a American Decca fechou seu departamento de música clássica no ano de 1971. Entre os anos de 1973 e 1980, a Decca defendeu a nova música através da marca Headline,
Obras que tiveram sua estreia gravada incluíam peças de Peter Maxwell Davies, Harry Burstwis, Luciano Berlot, Hans Werner Heinz, Ritold Ludwig e muitos outros. Por muitos anos, as gravações clássicas da filial britânica da Decca foram lançadas nos Estados Unidos pelo selo London Records, porque a existência da empresa American Decca impediu o uso desse nome em gravações britânicas distribuídas nos Estados Unidos. E quando as gravadoras MCA e Polygram se fundiram em 1999, criaram a Universal Music. A prática não era mais necessária e hoje a Decca faz menos gravações de música clássicas importantes, mas ainda tem uma lista completa de estrelas, incluindo Cecilia Bartoli, René Fleming, e seu catálogo anterior inclui várias gravações marcantes e aclamadas pela crítica, como Salt the Ring, eleita a maior gravação de todos os tempos pelos críticos da BBC Music Magazine, e Luciano Pavarotti, que continuou como artista exclusivo da Decca ao longo de sua carreira fonográfica. E em 2017, a Universal Music reviveu o braço de música clássica da American Decca como Decca Gold, sob a gestão do selo Verve Music Group, quer dizer. E outro ramo que a gravadora Decca teve bastante atuação foi na música country, que em 1934 Jack Kapp estabeleceu uma linha country e western para o novo selo Decca, assinando Frank Luther, Sons of Pioneers, Stuart Hamblen, The Renton Boys e outros artistas populares baseados em Nova York e Los Angeles. O cantor e compositor da Louisiana Jimmy Davis começou a gravar pelo selo, e no mesmo ano, junto com os vocalistas ocidentais Jimmy Walkley e Ray Rogers, em 1940, a partir do final da década de 1940, o braço americano da Decca tinha sua lista considerável de artistas do estilo country, incluindo muita gente de peso. E a Decca rapidamente se tornou a principal rival da RCA Records, a gravadora líder de música country americana, e assim permaneceu por várias décadas. Como parte do acordo de licenciamento com o Four Star Records, Patsy Cline juntou-se à lista de artistas da década em 1956, e a subsidiária Coral Records sobre o mesmo acordo a partir de 1955. Embora o contrato da Cline fosse mantido pela Four Star, o acordo permitia que a década o controle total das escolhas do material disponível de Cline para gravações, apenas as músicas publicitárias pela Four Star. Isso provou ser uma estipulação que prejudicou sua carreira por vários anos, e entre 1955 e 1960 Cline gravou um álbum com vários singles sob o acordo, mas teve sucesso limitado nas paradas e muito pouco dinheiro. E em 1960 ela assina diretamente com a Decca, porém não mais vinculada às restrições do acordo de Four Star. Cline alcançou um tremendo sucesso nas paradas tanto de música country como de música pop, e ela gravou mais 2 álbuns e lançou vários singles antes de sua morte prematura em um acidente de avião no ano de 1963. Outro grande nome que assinou um contrato com a Decca foram os irmãos Wilburn, que eles assinam com a gravadora em 1954 e finalmente recebem um contrato vitalício de 20 anos em 1966. E Doyle Wilburn negociou o contrato com a gravadora para Loretta Lynn, que assinou com a Decca no início da década de 60 e permaneceu a gravadora por mais de 25 anos.
Lynn era conhecida como a boneca Decca, até se tornar mais conhecida como a filha do mineiro de carvão. Lynn também assinou um contrato vitalício em 1966 e ela foi a artista country feminina que mais vendeu entre as décadas de 1960 e 70. A MCA Nashville reativou o selo Decca nos Estados Unidos e como uma subsidiária no ano de 1994. Mark Chestnut foi transferido para a Decca da MCA Nashville, enquanto Doll Sears foi o primeiro novo assinado, e outros artistas que assinaram com o selo revivido incluem Rick Hawkins, Lee Ann Womack, Gary Allen, Rebecca Lee, Dolly Parton. E com o declínio da popularidade do gênero e a contratação ocorrendo na indústria durante o final dos anos 90, a MCA Nashville fecha a subsidiária Decca no início de 1999, logo após a compra da Polygram pela Universal Music Group. Chestnut, Womack, Alan Howard foram transferidos para a lista da MCA Nashville, enquanto os outros artistas foram liberados. E em 2008, independente das operações do grupo Universal em Nashville, a Decca Music Group assinou com uma gravadora, era One Fleet Sound. Um álbum foi lançado antes do grupo partir no Reino Unido. E a Decca assinou vários atos country nos últimos anos, incluindo Nathan Carter, Lucy Silvas e Melda May, Andy Brown e outros artistas. E é isso, amigos. Esse foi um breve resumo sobre a história da gravadora Decca Records. Eu peço um pouco de desculpa pelas falhadas que deu um pouco na voz. É porque ainda ela está se recuperando de um probleminha que eu tive semana passada. E é isso, meus amigos. Gostou do conteúdo que viu? Quer ajudar o canal? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem do forno. Gostou do conteúdo que viu? Gostou desse breve resumo sobre a gravadora Decca? Acha que nós merecemos o seu like? Deixe seu like. Seu like é importante para o engajamento do canal e para a divulgação de nosso conteúdo. Não gostou, cara? Achou que não lhe agradou esse resumo? O YouTube não detém mais a função de dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem mais a essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Me despeço dos amigos. Até a próxima e tchau.